Boa noite a todas e a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo pelo canal da TV Raiz da Cultura no YouTube, também pela página da TV Raiz da Cultura no Facebook, a página do Projeto Caribantu também no Facebook e as outras páginas associadas do Instituto Cultural Raízes e também do Tambores de Ogum, projeto parceiro nosso também nessa jornada do Instituto Cultural Raiz com os projetos da TV Raiz da Cultura e também com o projeto Caribantu. Estamos aguardando a chegada do nosso convidado dessa noite, que é o seu Geraldo, para a gente abordar o tema da origem dos povos indígenas entre o Pajeú e o Moxotó, alguns aspectos históricos, abrindo agora uma série, a partir de hoje, que vai nos colocar muito mais próximos desse processo histórico da origem dos povos indígenas aqui de Pernambuco, e em especial dessa região do sertão que compreende o Pajeú, o Moxotó e também o São Francisco. Dando boa noite já a Marconi Barros e a todas e a todos que vão estar interagindo conosco. Quem assistir posteriormente o vídeo que fica no canal, nosso boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que as pessoas irão assistir. Então, aguardando aqui a chegada do seu Geraldo, enquanto ele consegue acionar um probleminha que ele está tentando resolver lá com a internet, eu quero adiantar para vocês que essa experiência do que a gente está desenvolvendo, né, o projeto Caribantu, e explicar um pouco para vocês, saudando o nosso irmão Bruno Xavier também, já aqui conosco na transmissão, explicando um pouco para vocês, enquanto chega nosso convidado, o que significa esse projeto Caribantu, por que o projeto Caribantu, né? O projeto Caribantu ele surge a partir dos diálogos estabelecidos do Instituto Cultural Raízes com etnias indígenas aqui da região e também com comunidades quilombolas, ouvindo, sobretudo, os mais velhos e as mais velhas, contando suas histórias, suas referências históricas que eles conseguem, né? Alguns que já faleceram, desde quando a gente iniciou esse trabalho de pesquisa, que foi por volta de 2010, se intensificou mais a partir de 2010, mas sempre com registros históricos, a gente colhendo nesse diálogo com mais velhos e mais velhas indígenas e quilombolas, a gente foi fortalecendo a ideia de desenvolver um projeto que pudesse aprofundar um pouco mais os elementos de pesquisa em relação a esses aspectos históricos, né? E depois foi se somando mais um conjunto de contatos nesse sentido, de vivências, troca de experiências também entre a cultura afro e a cultura indígena. E agora, nesse processo de pandemia, no ano passado, com o advento da lei Aldir Blanc, né, acabou estimulando para que elaborássemos o projeto com vistas inicialmente a fortalecer esse processo da pesquisa e apresentar um resultado através de um documentário e também a base de um livro a ser posteriormente lançado, né? Daí o nome Caribantu. Por que o nome Caribantu? A gente escutava muito a referência dos índios Cariri, ou dos indígenas Cariri, dos povos Cariri, né? E também em alguns lugares era chamado também denominado de tapuios ou tapuias. Então, aí, em outros lugares juntavam as duas referências, tapuia, cariri, e esse nome foi tomando corpo na reflexão. E resolvemos colocar Caribantu, Cari, de povos Cariri, e Bantu, dos povos Bantu, aliás, não existem os povos Bantu, propriamente dito, mas os povos do tronco linguístico, Eita, agora enrolei, minha gente. Do tronco linguístico Bantu ou Banto, da região do Congo, Angola e Moçambique, entre outras, na África. A maior parte desses povos são dessa origem, dos africanos trazidos aqui para o Brasil e de forma mais intensa para Pernambuco, Salvador, Rio de Janeiro, entre outras localidades, né? Mas, sobretudo, esses três tiveram mais impacto, né? E por isso o nome Caribantu. Bom, eu vou agora receber o nosso convidado aqui,
Seu Geraldo acaba de chegar. Seu Geraldo, boa noite, seja bem-vindo. Estamos nessa guerra diária aí com a internet, mas chegou a tempo, estava só começando a explicar o porquê o nome Caribantu no nosso projeto. Seja bem-vindo. Seu Geraldo, consegue se comunicar? Aproveitando e dando boa noite a Rafael Silva, que dá boa noite a todos. Rafael Potiguara, da aldeia Laranjeira, no Paraíba, também nos acompanhando aqui. Seu Geraldo, consegue escutar? Dando uma boa noite também à nossa amiga, parceira do Projeto Caribantu também, Maraísa Vastro, do Povo Cambiuá, dando uma boa noite, dizendo que é uma satisfação estar aqui conosco para mais uma roda de grande aprendizagem. Vamos ver se o Geraldo consegue ali. Enquanto ele consegue, eu vou terminar aqui a explicação do porquê Caribantu, né? Então, por isso surge o nome Caribantu. A ideia era exatamente trazer a história dos povos indígenas, a história do povo negro aqui, em especial, do Nordeste e de Pernambuco, né? E aí eu quero dizer para vocês que essa coisa foi se ampliando, né? Essa ideia inicialmente era para ser uma coisa curta, um documentário, aquela coisa rápida, digamos assim, com vistas a Léo de Blanc. Seu Geraldo, consegue escutar? Seu Geraldo? Seu Geraldo? O senhor consegue escutar, seu Geraldo? O som, o áudio eu não estou ouvindo, não. Nem a imagem. Não? Eita. Tente sair e entre novamente. Saia e entre novamente. Consegue escutar agora? Consegue agora? Rapaz, o som tá ruim. Veja se o seu tá ruim. O seu sai e entra novamente. O seu sai e entra novamente. Eu não estou entendendo o que você está falando. Não tá saindo aqui, não. Tá saindo como se fosse uma corda de violão. Eita, ainda bem que é de violão, né? E cortando. Vou mandar uma mensagem para ele aqui. Vou ver enquanto ele consegue tentar ali ajustar. Bom, então acaba essa ideia que era... Consegue escutar agora, seu Geraldo? Agora tá dando para ouvir melhor. Pronto! Mas você não está ouvindo, não. Mas a sua imagem aqui tá tranquila, viu? Dá para ver o seu direitinho aqui. Vambora. Então, seja bem-vindo, uma boa noite, viu? Se o senhor quiser, pode tentar, o seu sai e entra novamente. Pode ser que melhore a conexão. Eu vou ver se melhora assim. Veja aí, o senhor dá uma saidinha e entra novamente, isso. Então, pessoal, como eu estava dizendo a vocês, né, isso que era uma ideia inicialmente, uma coisa rápida da gente fazer para atender a demanda da Lei Aldir Blanc, acabou sendo uma coisa que se transforma num projeto que agora será permanente. Por quê? Porque quando a gente mergulha na historicidade da cultura afro e mergulha na historicidade da cultura indígena, é um mar de coisas, de relatos, de referências que a gente passa a ter diante dos nossos olhos. Então, não ia ser possível concluir um projeto desse de forma tão rápida. Então, a gente está nesse ciclo de formação, que a gente está chamando de ciclo de formação, trabalhando de maneira a poder aprofundar
tanto a história indígena do povo negro, né? E hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre alguns aspectos históricos, começando na semana passada, alguns aspectos históricos dos povos indígenas aqui da região, em especial do Pajeú e do Moxotó, mas dialogando também com a realidade dos povos indígenas da região do São Francisco e enfim, do sertão, praticamente, de todo o sertão de Pernambuco, né? Bom, enquanto ele se prepara lá, quero informar também a vocês que a gente está juntando alguns elementos que estão sendo fontes da nossa pesquisa, nessa troca de experiência. A presença do seu Geraldo nesse projeto é uma grata satisfação para todos nós. Obrigado, Rafael. Exatamente a ideia é a gente poder, inclusive, ampliar mais esse projeto, viu? Sinta-se à vontade, a gente qualquer dia pode estar marcando para escutar também a experiência dos povos indígenas da Paraíba também. Então, sinta-se já de antemão convidado para a possibilidade da gente estar dialogando também, né? Os povos aqui dessa região Nordeste se entrecruzam na sua historicidade, né? E é muito importante a gente destacar. Então, a gente está usando como referência a várias fontes que a gente vem pesquisando. Como eu ia dizendo, a presença de seu Geraldo é uma presença de uma grata satisfação para nós por vermos um indígena interessado na sua história. Ele já vinha pesquisando há 15 anos e tem contribuído de maneira decisiva nesse processo de construção. Seu Geraldo, consegue agora? Como é que estamos agora? Agora sim. Agora melhorou. Pronto, perfeito. Eu estava mencionando, seu Geraldo, que para nós é uma grata satisfação a sua presença e participação no projeto Caribantu, que veio trazer o interesse e a referência de um indígena, que é o senhor, que já há 15 anos se dedica a conhecer a história dos antepassados, né, e isso fortalece de maneira especial a construção do projeto Caribantu. A gente está usando, eu estava, e vou dizer aqui, seu Geraldo, a gente está utilizando, né, usando algumas fontes bibliográficas, pesquisando. Uma hora eu encontro uma coisa, envio para o seu Geraldo, outra hora o seu Geraldo encontra, envia para mim. A gente, por enquanto, a nossa comunicação é toda essa à distância, porque, infelizmente, com essa pandemia, a gente ainda não está podendo se deslocar, mas a gente está utilizando como fonte de pesquisa o mapa etno-histórico do Brasil e regiões adjacentes, que foi elaborado pelo Kurt Nimoendaju, publicado pela primeira vez por volta de 1943, então a gente está usando essa referência também nas nossas pesquisas, né? Conjuntamente com o seu Geraldo, a gente está utilizando as referências do trabalho feito com a denominação de As Tribos Indígenas do Médio e Baixo São Francisco, que é da autoria do W.D. Rohenthal, e publicado em 1960 em São Paulo pela revista do Museu Paulista. Estamos utilizando também a dissertação de pós-graduação em História do Carlos Fernando dos Santos Júnior, da Universidade Federal de Pernambuco, com o tema Os Índios nos Vales do Pajeú e São Francisco, onde ele destaca a historiografia, legislação política indigenista e os povos indígenas do sertão de Pernambuco, de 1801 a 1845, e vou estar daqui a pouco também mencionando para vocês outras referências que estão sendo base da nossa pesquisa em conjunto aqui, seu Geraldo e eu e seu Geraldo trocando ideias nesse sentido. Seu Geraldo, antes da gente começar a apresentar os mapas para dialogar com o pessoal, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho na sua maneira de ver, na sua expectativa enquanto indígena do povo Cambiuá e do seu interesse dessa pesquisa. Primeiro, o que lhe motivou desenvolver essa pesquisa sobre as origens dos povos indígenas da região. O senhor já vem há 15 anos se dedicando a isso.
Aí queria saber, em primeiro lugar, o que é que lhe motivou a fazer a buscar esse conhecimento. Bom, boa noite, Libânio, boa noite a quem nos acompanha pelo canal TV Raiz e pelo projeto Caribatu. Eu já falei uma vez, vou falar novamente. Eu, desde pequeno, que eu tinha ansiedade de descobrir as minhas origens. Eu falava índio, índio, meu pai índio, minha mãe índia. Qual é realmente minha origem? E há 15 anos atrás eu comecei a pesquisar, buscar material. E vem 15 anos de acúmulo de conhecimento da história indígena, até que hoje eu sei mais uma noção de onde eu vim, de onde meus pais vieram, de onde eu vim e quem eu sou hoje. Isso foi uma busca pessoal que me levou a ter, hoje, esses 15 anos de caminho percorrido dentro da história indígena do Brasil e especialmente do Nordeste, e com mais ênfase nos índios do sertão de Pernambuco. E tem uma coisa que, durante esse período todinho, me chama a atenção. Dentro da história, e aí eu já vi várias pesquisas, e o pessoal, os pesquisadores, desde lá de 1501, 1620, 1700, aí 1800 e 1900, até a nossa data de hoje, eles falam muito em três grandes grupos da costa de Pernambuco, da zona costeira de Pernambuco, da beira da praia, que era os tupinambás, os tupi e os caetés. Durante esse período todinho de pesquisa, eu descobri que não só era dentro do que hoje é Pernambuco e que hoje é o sertão do estado de Pernambuco, não só eram esses três grupos indígenas. Nessa região que diz Vale do Mochotó, Vale do Pajeú e Vale do São Francisco, até a altura de Santa Maria da Boa Vista, existiam 24 grupos indígenas. 24 grupos indígenas. E fora outros, né, que a própria narrativa diz, fora outros grupos que não foram identificados. E tinha uma diversidade, a gente tem hoje o conceito que dentro da língua indígena, aqui no litoral de Pernambuco, era a língua tupi e uma língua desconhecida, uma língua estranha, falada pelos caetés, que hoje dão o nome de Macro-G, tinha nesse complexo de vale, Mochotó, Pajeú e São Francisco,
24 grupos, que nem todos falavam a mesma língua. Era uma diversidade de língua muito grande, muito grande. E eu vou destacar aqui os grupos que mais migraram, os grupos que mais andaram, que mais se deslocaram entre esses três vales. Entre esses três vales. A gente começa pelo o grupo Avis. Esse grupo se deslocava entre o Seu Vale do Geraldo, Moscotó. seu Geraldo, Sim, o senhor está conseguindo ver o mapa que eu lhe enviei? Ou o senhor tá com aquela tabela? hã? O senhor está com aquela tabela da cartografia? Isso, isso. Pronto, Porque então vamos fazer assim. Seu Geraldo, ela mostra ali. então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar o mapa. Enquanto o senhor vai falar, eu vou mostrar no mapa aqui. O senhor vai falando pela tabela e eu mostro o mapa. Eu dei uma carreirinha, deu para ajeitar o mapa hoje aqui. Só um instantezinho, viu? Só um Ok, instante. Deixa eu ok, botar. beleza. Beleza, fica até mais claro. Exato. Deixa eu botar Dá o mapa até, dá aqui. até um entendimento. Isso. Para a gente trabalhar com os dois mapas aqui vai ajudar demais a gente. Eu separei aqui, inclusive, seu Geraldo, das pessoas que estão nos acompanhando, eu separei dois mapas, né? Pela informação da tabela, eu quero só fazer uma referência, seu Geraldo, me permita, só explicando para as pessoas que essa fonte da cartografia é a nossa fonte de número 4. É a cartografia histórica dos povos indígenas em Pernambuco no século XVIII, construída pelo Ricardo Pinto de Medeiros e pelo Demétrio Mutzenberg. E a gente ainda está trabalhando também a quinta fonte, que é o documento Índios do Nordeste, um levantamento sobre os remanescentes tribais do Nordeste brasileiro, feito pelo Roberto Nieder e publicado pela Sociedade Internacional de Linguística em Cuiabá, no Mato Grosso. Então, essas informações, para vocês terem ideia de que a gente está fazendo se dedicando na pesquisa, né? E uma outra coisa importante, né, seu Geraldo, que a gente vem conversando, e é bom deixar claro para as pessoas, que tudo que a gente está procurando como é que se diz? A gente diz, eu sempre digo que eu e o seu Geraldo parecem dois peba escavacando para ver se encontra as coisas, né? Mas é no sentido de poder trazer essa temática histórica como um elemento indispensável para que as pessoas das etnias indígenas de hoje se reconheçam nesse contexto histórico, mas também para os não indígenas compreenderem o processo histórico construído pelos povos indígenas da nossa região, né? Então, essa referência que eu gostaria de fazer e conseguir de maneira muito rápida, não é uma coisa ainda extremamente sofisticada, mas vai estar ilustrando o que seu Geraldo vai estar falando agora. Ele está com a tabela e a gente vai compartilhando com ele aqui. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer, porque eu distribuí em dois mapas, seu Geraldo, dos rios e o mapa das serras, para que as pessoas possam compreender melhor. Mas, de acordo com o que o senhor vai falando aí, eu vou localizando o mapa e destacando aqui para o senhor. O senhor fala da etnia, fala por onde ela se deslocava, e aqui eu vou e mostro no mapa para o pessoal, tá bom? Fique à vontade, senhor Geraldo, pode começar. Ok. Mas o mapa ainda não apareceu, não. Veja aí se já apareceu. Para mim, na minha tela aqui já está. O minha não tá, não. A minha aqui negócio aqui esse provedor tem raiva de mim. Eu acho que assim sim. mesmo. Mas o senhor fala, começa pelos avis, e aí eu vou. Quando o senhor falar, o senhor me dá um tempinho que eu vou e mostro no mapa aqui para o pessoal. Ok. O grupo Avis. Ele se deslocava entre o Rio Mochotó e o Rio Pajeú. Pronto. Aqui no mapa, seu Geraldo, Isso. aqui no mapa
Me permita para eu exatamente completar. Veja, aí vocês podem ver aqui, quem está acompanhando o mapa, o grupo avisa que é um mapa, inclusive, da divisa de Pernambuco, Rafael, com a Paraíba, da época, que nos serviu muito bem, porque aqui vem a localização das serras. Então, está aqui, Grupo Avis, marcado aqui na cor preta, aqui no Pajeú, no Rio Pajeú, e também no Rio Mochotó. Pode prosseguir, seu Geraldo. Obrigado. Bacaladas. Serra das Guaribas, hoje Serra do Camuti e Rio Ipanema. Isso. Vou localizar agora, já no mapa, para as pessoas verem. Aqui, Bacaladas, marcado nesse verde aqui, pessoal. Serra Das Guaribas. Serra das Guaribas, hoje aqui, gente. Conhecida como... ela era conhecida como Serra das Guaribas, hoje é Serra do Camuti. Ou como que é lá do NAC, né? Funiô. Isso. E o Rio Isso. Ipanema, né? E pelo Rio Ipanema também, né? E Rio Ipanema. Isso. Cabelos Vermelhos. Cabelos Vermelhos. Vamos aqui. Cabelos Vermelhos vai estar lá no outro mapa. Pode dizer, seu Geraldo. Rio Mochotó. Eles não se deslocaram para outro lugar. Sempre viveram no Rio Mochotó. Deixa eu destacar aqui, seu Geraldo, para o pessoal ver. Não teve tempo, gente, de colocar tudo isso no mapa só, mas está aqui, Cabelos Vermelhos, aqui no Rio Mochotó, concentrado aqui no Rio Mochotó. Pode prosseguir, seu Geraldo. Calabazas, com 2 S, Calabazas. Eles se deslocavam por todas as ilhas do submédio São Francisco. Vamos aqui. Calabaça, aqui marcado de preto, nas ilhas aqui do submédio São Francisco. Submédio São Francisco. Caraquis. Caracuís ou Caraquis, não é isso? Isso. Rio Pajeú, Chapada do Araripe e Serra dos Cariri Velhos. Pronto. Esse já é um dos grupos, né, seu Geraldo, que já se desloca para uma dimensão já maior de território, né? Aqui eu vou colocar essa dimensão referência. maior de deslocamento. Isso. Aqui eu vou colocar para destacar o que o seu Geraldo está falando, aqui nessa cor meio alaranjada, Rio Pajeú. Veja, aí do Rio Pajeú já dá Chapada do Araripe. Aqui, Rio Pajeú. E Serra dos Cariri Velhos. Rio Pajeú. Aí vou mudar o mapa aqui para mostrar ao pessoal. Serra dos Cariris Velho. Deixa eu ver aqui. Essa plataforma aqui só permite um mapa de cada vez. Mas eu vou colocar aqui no mapa. Chapada do Araripe e Cariris Velhos. Aqui, pessoal, Chapada do Araripe. Aqui eu estou marcando os caracuís em laranja, aqui na Chapada do Araripe e nos Cariris Velhos. Serra dos Cariris Velhos. Serra dos Cariri Velhos. Isso. Veja, seu Geraldo, que já é um deslocamento já mais distante, né, também. Já muito longo. Caraíbas. Eles permaneceram no Rio Brígida. E aí você procura aí a região de Orocó.
Isso. Vamos aqui no mapa. É bem pertinho da cidade de Orocó, Rio Brígida. Não se deslocaram, permaneceram por todo o tempo no Rio Brígida. Vou aqui marcar, já que eu vou abrir para o pessoal ver aonde esse povo se localizou. Rio Brígida. São os Caraíbas, né? Caraíbas, né? Caraíbas. Aqui na região do Araripe, Rio Brígida. Esse Rio Brígida, inclusive, ele banha os municípios de Exu, de Granito. Já estive nessa região, uma região muito bonita. Isso. Pode prosseguir, seu Geraldo. Careteus. Está meio apagado aqui, Careteus. Permaneceram no Vale do Pajeú. Carateús, né? Carateús, eu acho. Carateú. Carateus. Isso. Está meio apagado aqui. Permaneceram no Vale do Pajeú. No Vale do Pajeú, exato. Estou marcando aqui em azul. Se concentraram o tempo todo no Vale do Pajeú, exatamente. Isso. Pode prosseguir. Cariri. Ilhas do Submédio São Francisco. Pronto, eu vou mostrar aqui. Depois a gente vai fazer um extrato aqui para mostrar as localidades que mais concentraram a diversidade de etnias. Aqui está os Cariris. Aqui nessa região aqui eu estou ampliando para o pessoal ver. No submédio as ilhas do submédio do São Francisco. Lembrando que a gente vai encontrar muita referência, né, seu Geraldo, as serras e as ilhas, que eram exatamente os locais também de refúgio diante do ataque dos invasores, né? Isso, com certeza. Caraús ou Caraçus. Caruás. Ilhas do Submédio São Francisco. Isso, também, na verdade, foi um dos lugares que mais concentrou a diversidade das etnias, são as ilhas do Submédio São Francisco. Aqui eu marquei os Caruás, o Caruaçu, exatamente aqui, também nas ilhas do Submédio São Francisco. Submédio São Francisco. Pode prosseguir, seu Geraldo. Carnijó. Serra das Guaribas, hoje Serra do Cumati. Deixa eu localizar aqui para poder mostrar as pessoas aqui. Carnijós. Aqui é a região do Suniô, né? Carnijós, aqui marcado em roxo, que é atualmente da etnia Funiô. Serra das Guaribas, que é a Serra do Comunato. Isso. Eu vou dar um jeito em o Caripói. Pois não, seu Geraldo. Caripóis ou Caripóis. Ilhas do Submédio São Francisco. Aí você procura a região Santa Maria da Boa Vista. Isso. Aqui eu vou localizar. Eu peguei o submédio do São Francisco e coloquei todo numa dimensão só, que é exatamente essa região que se estende aqui nesse limite, né? Santa Maria da Boa Vista, essas ilhas todas aqui do Tabrobó, Orocó, né? Toda essa região aqui. Isso. Pode prosseguir, seu Geraldo. Congoês, Oguês, Oês e Oís.
Pronto. Esses aqui se estenderam por muitos lugares. Aqui é um dos principais agrupamentos aqui. Deixa eu destacar no mapa aqui dos rios, para que as pessoas possam ter ideia. Depois eu mostro o mapa das serras, né? Então vamos aqui, só para vocês terem ideia. Mas não vamos deixar nada agora. Isso. Aqui são os gays ou ex. Isso. Aqui em amarelo. Vá dizendo a localidade, seu Geraldo. Rio Pajeú. Isso aqui, amarelo. Rio Mochotó. Aqui também em amarelo. Rio Piancó. Rio Piancó, já no caminho da Paraíba, né? Já dá uma subida, né? Chapada do Araripe. Então deixa eu mudar o mapa agora, Serra viu? dos Cariri. Serra dos Cariri Velhos. Deixa eu mudar Serra o mapa do aqui. Urubá. Vamos lá. Chapada do Araripe, né? Também aqui em amarelo. Chapada do Araripe. Serra dos Cariri Velhos. Serra do Urubá. E Serra do Catimbau, Serra do Catimbau. Serra da Boa Esperança. Que é a Serra Humana. Mas tu matou a surpresa, pô. Matou a surpresa. É Serra da Boa Sorte, mas era Serra Humana, né? Não. Era Serra, hoje é Serra Humana. Uhum. Hoje é Serra Humana, mas ela era chamada Serra da Boa Sorte. Pronto. Serra do Arapuá. Isso. E Ilhas do Submundo de São Francisco. Exatamente aqui. Olha, se a gente observar direitinho, esse é um dos povos que mais se deslocou, né? Veja só, olha. Tá aqui, vou trabalhar nesse outro mapa, minha gente. Aqui, essa área que eu estou aqui passando o cursor é exatamente do Pajeú, chegando aqui para o lado, para o Mochotó. Aí vocês vejam que a origem deles é aqui, mas o deslocamento é extenso, né? Serra do Arapuá, Serra Humana, Ilhas do Submédio de São Francisco, vai lá para o lado do Araripe, na Chapada do Araripe, Serra dos Cariris Velhos, já na divisa com Ceará, né? Com o Ceará. A Paraíba, perdão. Ceará. A Araripe é que divide com o Ceará, exatamente. E volta aqui para o lado da Serra do Urubá, para a Serra do Catimbau também. Quer dizer, esse deslocamento é um dos povos que mais se deslocou nessa região do Pajeú, do Mochotó e do São Francisco. Inchus ou Enxus. Chapada do Araripe e Ilhas do Submédio de São Francisco. Isso. Esse aqui eu vou mostrar aqui, seu Geraldo, no mapa, porque esse povo praticamente não se desloca por muitas localidades, né? E eles se localizam aqui. A história do povo Exu, inclusive, é que dá o nome ao município de Exu, né? Mas eles se deslocam exatamente aqui entre o Araripe. Aqui eu estou marcando eles aqui. Cadê? O povo Exu. Cadê aqui? Cadê? Pulei aqui. Exu. E por causa desse grupo indígena, é que nós temos a cidade de Exu. Exatamente. Eles se estabeleceram muito nessa região aqui do Araripe todo, né? E nas ilhas do Submédio de São Francisco. Pode prosseguir, seu Geraldo. Jeripacó. Jeritacós ou Jeripancós, não é isso? Jeritacós ou Jeripacós. É um negócio assim. Tinha esse grupo tinha esses dois nomes. Serra Grande ou Serra dos Pingos. Não fale o nome agora. Certo. Vou falar não. Vou me segurar aqui para poder o senhor dizer.
É, muitas vezes, hoje, as aldeias que tem nas serras, as etnias, os territórios que tem nas serras, eles sabem o nome atual. Mas como é Serra da Boa Esperança, se eu chegasse na localidade hoje dos Aticum, vocês sabem me dizer onde fica a Serra da Boa Esperança? Talvez esse pessoal novo, o jovem, ele não sabe que Serra da Boa Esperança é exatamente a Serra Humana. Se eu chegar hoje e perguntar para o jovem Serra Grande ou Serra dos Pingos, eles não vão saber que é a Serra de Tacaratu. Exatamente. Por isso que eu digo, eu ia chamar tu para a gente dar uma seguradazinha para depois explicar, entendeu? Sim. mas aqui está Serra Grande ou dos Pingos, exatamente, Serra de Tacaratu. Aí eu localizei aqui, Serra de Tacaratu. Aqui com a bolinha branca. Mangoês ou Mangozês. Rio Pajeú, Rio Mochotó, Rio Piancó, Chapada do Araripe, Serra dos Cariri Velhos, Serra do Urubá, Serra do Catimbau e Serra do Arapuá. Estou localizando aqui no... Pois não, Sérgio, pode falar. Se a gente for olhar o deslocamento desse grupo, não foi tão pequeno também, que o cara sair, o cara fazer um deslocamento do Rio Pajeú para o Rio Piancó, não é uma distância tão pequena. É já fazendo divisa com a Paraíba. E a gente vê que eles tinham esse traçado. E um negócio que chama a atenção, Libane, e demais, os demais que nos acompanham, é que todo deslocamento deles, todos os deslocamentos que esses grupos faziam, dentro do território desses três vales, o ponto de referência desses grupos era o Vale do Pajeú. Uhum. Porque se você vê nos deslocamentos, o vale que mais aparece em destaque é o Vale do Pajeú. Eles se deslocavam, andavam, mas a referência, o Vale do Pajeú. Oriz. Permaneceram por toda a vida nas ilhas do submédio São Francisco. E quando a gente faz, o pessoal fica chamando Ilhas do Vale do São Francisco. Ilhas do Vale do São Francisco. Tem um outro material aqui que eu vou mostrar ao pessoal as três grandes missões que tiveram no Vale do São Francisco. Mas depois que eu terminar isso aqui, aí eu vou mostrar as três grandes missões e o local onde elas ficavam, a localidade delas. Pancararu, ou Bacararu, Serra Grande ou Serra dos Pingos, Serra Tacaratu e Ilhas do Submédio São Francisco. Quer dizer, aqui, seu Geraldo, já mostra que os pancararus históricos
não ficaram apenas lá na Serra de Itacaratu, eles também se deslocaram para as ilhas do Sul Médio. Para mais no São Francisco. Isso. Para as ilhas do São Francisco. Para Quio ou para Tio? Rio Pajeú, Rio Mochotó, Serra do Orubá e ilhas do Submédio São Francisco. Pode continuar, seu Geraldo. Pipipã, Rio Pajeú, Rio Mochotó, Rio Pinhancó, Chapada do Araripe, Serra dos Cariri Velhos, Serra do Orubá, Serra do Arapuá e ilhas do Submédio São Francisco. Também foi um dos grupos que mais se deslocou, mais ou menos no passo dos Owês, né? Exatamente. Quer dizer, quando a gente repara... Eu vou fazer esse comentário lá quando a gente terminar aqui. Aí eu faço o comentário geral. Certo. Porsus, Procês ou Porus. Ilhas do Submédio São Francisco. Tamaquiús. Ilhas do Submédio São Francisco. Umã. Omanês. Rio Pajeú. Rio Pinhancó. Chapada do Araripe. Serra dos Cariri Velho. Serra da Boa Sorte. Ilhas do Submédio São Francisco. Ilha da Boa Sorte, Serra da Boa Sorte, Serra do Manto. Chocó, ou Chocó. Rio Pajeú, Rio Mochotó, Rio Pinhancó, Chapada do Araripe, Serra dos Cariri Velho, Serra do Orubá, Serra do Catimbau, Serra das Caraíbas, ou das Guaribas, Serra do Camuti, Serra do Arapuá e ilhas do Submédio São Francisco. Chucuru, ou Chucurus. Rio Mochotó, Serra do Urubá, Serra da Guariba, que é a Serra do Camuti. Uma coisa nesses grupos, Libânio, chama a atenção uma coisa. São 24 grupos. São 24 grupos. Quando a gente olha esse histórico aqui, a gente percebe que eles tinham uma interação de cruzamento, um grupo um pelo outro, porque quase todos se deslocavam para a mesma região. Se você ver, todos eles se deslocam quase que todos para as mesmas regiões. Isso dá a entender que a população indígena hoje, todos nós viemos da mistura desses grupos. Do cruzamento deles, aonde eles tiveram
É aquele negócio que sempre a gente fala. Uma índia de um grupo casou com um índio de outro, o índio de um grupo casou com a índia de outro. E tinha essa interação entre eles, porque eles se cruzavam. Eu tô Nos aqui, deslocamentos, eles eu tô passavam aqui, um grupo pelo outro. isso, eu estou aqui destacando, seu Geraldo, me permita, antes do senhor continuar, eu quero aqui saudar o Wilca Freire, a Cauã Pereira também dando, nosso companheiro Severino Dionísio, aí do Povo Cambiuá, também aqui, e o Rafael Silva, ele dizendo aqui, sim, saudade de Lânia Carla também, e o Rafael fazendo um comentário aqui, será que algum desses grupos, na migração em direção deixa eu olhar na outra tela aqui. Em direção à divisa com a Paraíba, não é possível que na região do sertão paraibano tenha indígenas com vínculo com algum povo do Pernambuco? Assim, a gente não tem como afirmar, Rafael, ao certo, mas é provável. É provável no sentido do seguinte: a ligação da região do Pajeú e o Moxotó com Alagoas, isso já está comprovado. Mas, assim, a gente encontra famílias com parentes no Ceará, com parentes na Paraíba também. Ali, assim, há uma possibilidade real, né? Lembramos que naquela época não havia essa divisa territorial toda, né? E como o seu Geraldo está colocando, os grupos que se somavam, eles não eram. Poucos grupos aqui estiveram isolados num único lugar, né, seu Geraldo? Se a gente pegar aqui, olha, eu marquei dos 24 grupos identificados nessa cartografia, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tem passagem pelo Rio Pajeú e o Rio Moxotó. Veja, dos 24, 11 povos, com exceção de que um só era no Rio Pajeú, que eram os Carateú, no Rio Moxotó, os Cabelos Vermelhos e o Chucuru, que também habitaram a ribeira do Moxotó, como assim se fala, né? Mas os demais, aqui, dos que eu destaquei, tiveram uma relação muito, eu estou colocando aqui no mapa, inclusive, né? Eles ocuparam muito o território entre o Vale do Pajeú e o Vale do Moxotó, e essa distribuição, esse que o seu Geraldo já havia abordado isso anteriormente, né, dos povos que mais se deslocaram. Aqui eu fiz a soma. Aqui deu 1, 2, 3, 4, 5 grupos que mais se deslocaram. Os Oês, que também era chamado Guegues ou Gays, os Oês, os Manguesa ou Mangueses, os Paraquió ou Paratió, os Pipipãs, os Umães e os Chocós. Esses são os que mais se deslocam, inclusive, como o seu Geraldo tinha observado, deslocamentos consideravelmente longínquos, né? Porque sair do Vale do Pajeú, considerando, gente, que tudo isso aí, na maioria das vezes, se fazia a pé, né? Como se diz. Então, vai para o Vale do Araripe, para a Serra do Araripe ali, vai para a Serra dos Cariris Velhos, ainda tem esse tráfego aqui para o lado ali do Vale do Ipanema, né? Que é na Serra do Ororubá, hoje chamada Serra do Ororubá, né? Então, e nas ilhas, né? As ilhas se constituíram também num outro ponto. Então, se a gente fosse pegar os pontos de maior concentração, nós teríamos Pajeú, Moxotó, né? O Vale do Pajeú, o Vale do Moxotó, o Araripe e os Cariris Velhos, e as ilhas. 5 localidades de maior circulação dos grupos indígenas originários ou registrados nesse trabalho aqui, nessa cartografia. Pode prosseguir, seu Geraldo, por favor. Quando a gente repara, nós temos vários grupos
E a gente que a pesquisa nos mostra que eles permaneceram nas ilhas do São Francisco. Quando a gente pega a pesquisa que a gente vai miudinho olhando ela, tem hoje, abaixo de Paulo Afonso até a Foz, temos várias aldeias do médio, do submédio ao baixo São Francisco. Mas a maior concentração até hoje é no Vale do São Francisco. A maior concentração hoje é no Vale do São Francisco. Por quê? As três grandes missões que tiveram no Vale do São Francisco foi a de Santa Maria, a de Cabrobó e a de Rodelas. Quando eles não se sentiam bem nessas missões, que a gente sabe que a história nos diz, que não era missão para catequizar, não era missões para amansar, que nem na linguagem popular, era lugar de terror, era currais, que nem eu gosto de dizer, aldeamento e missões era currais. Eles se espalhavam por todo o complexo de ilha que tem hoje no Rio São Francisco. Eles se espalhavam por todo o complexo de ilhas que tem hoje. Aí a gente tem, começando de Rodelas, Ilha do Cavalo, Ilha da Viúva, aí vai chegar Belém São Francisco, a gente tem Ilha do Estado, tem a Ilha Grande, tem a Ilha da Missão, Ilha do Curralinho, Ilha da Vargem, Ilha da Assunção, Ilha do Aracapá, e sai subindo. Aí chega em Santa Maria, onde tem as missões, a gente tem a Ilha do Ianhuns e a Ilha dos Coripós. Todos esses complexos de ilha eram lugar de refúgio. Porque a história nos diz que era perseguição. E eles caçavam esses lugares para ficar. Não é de se estranhar que a gente tem grupos que permaneceram a vida toda nas ilhas do submédio. Não se arriscavam a sair. A gente tem dados que mostram que no Rio Brígida eles acharam lugar seguro, porque permaneceram. A gente não vê informação que o grupo Caraíbas se deslocou. Esses outros já ficavam em regiões que não era tão segura, não dava tanta segurança a eles. Por isso que eles se deslocavam. Podia ser, a gente não tem quantitativo em números de indivíduos que cada grupo desse tinha, mas podia ser um grupo muito grande, que não dava para todo mundo se esconder, então vamos ter que ficar se deslocando de um canto para outro. E junto a esses grupos, se a gente for, que nem eu sempre gosto de dizer, que nós somos pebas, a gente cava, se a gente for cavar, buscar dentro das pesquisas, a gente vai encontrar, isso eu tenho certeza que a gente vai encontrar, deslocamento dos negros também acompanhando os indígenas nesses trajetos.
em todo esse deslocamento indígena, possivelmente, os negros também tenham percorrido o mesmo caminho. E tem um negócio, Libânio, que me chama a atenção. Por quê? Por quê? Aí, minha pergunta. E aí eu queria que vocês me ajudassem a eu entender. Se a gente tinha, no meu raciocínio, se a gente tinha aldeamentos, se a gente tinha a Igreja Católica com seus freis, seus padres, para catequizar o indígena, que nem diz lá na literatura, para tornar ele civilizado, por que é que eles se deslocavam tanto? Será que é porque a catequese realmente acontecia? Eles estavam sendo civilizados de forma adequada, de forma pacífica? Ou que nem a gente tem a história da Casa da Torre, que nem a gente tem a história da Fazenda Grande, onde hoje é floresta, que era da família Dávila. Será que esses senhores, não colocavam esses indígenas dentro desses aldeamentos, dentro dessas missões, para serem torturados? Porque se eu tivesse nas condições de ser catequizado, de ser educado, de ser civilizado, eu estaria muito confortável, não? Não tinha necessidade de eu me deslocar para vagar por esse infinito, um grupo se deslocar. Eu vou pegar aqui os pipipães, que é o que menos se deslocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 localidades distantes uma da outra. Se deslocar para 8 lugares distantes um do outro. Se eu realmente estava sendo catequizado, se eu realmente estava sendo educado, se eu realmente estava sendo civilizado. Eu não acredito, não acredito, nem nunca vou acreditar que essas missões, que esses aldeamentos fossem um lugar confortável para a linguagem de hoje, para que esses indivíduos, esse pessoal, fosse realmente educado e civilizado. Não acredito. Vamos continuar? Ou está dormindo? Vamos sim. Opa, estou aqui. É que eu estou pensando aqui que a resposta não vai... Nós vamos trabalhar ela melhor no dia que a gente for falar dos aldeamentos e a resistência dos povos indígenas, né? Como é que se deu a resistência dos povos indígenas. A gente está vendo aqui, seu Geraldo, e as pessoas que nos acompanham, que, primeiro, uma riqueza do quantitativo de povos originários habitando a região, né? Depois a gente vai fazer o confronto entre esse documento da cartografia juntamente com
é o que tem lá no mapa do Nimoendaju, né? E também do Rohental no trabalho que ele realizou. Edson Silva, da Isso. UFPE. Boa noite, meu irmão. É uma satisfação você tá acompanhando. Eu acredito, não sei se é você, eu tenho lido uns artigos que eu encontrei na internet com a assinatura de Edson Silva. Não sei se é a mesma pessoa. Se for, é uma grande honra. E já quero deixar um link de convite a você, porque você, se for a mesma pessoa, tem muito a contribuir nessa discussão. Saudando aqui a Rosana Leal também, que ela diz a catequização contribuiu para o genocídio dos povos indígenas, sem dúvida. Sim, nós vamos estar a gente vai fazer um outro momento para a gente discutir aldeamento, catequização e resistência dos povos indígenas. Então aí vai cair, Rosana, exatamente num contexto de uma discussão muito aprofundada. Josué Pereira da Silva dizendo: boa noite, esse projeto tem sido de grande importância para que se reflita de maneira mais profunda sobre a história dos povos indígenas do sertão do Pajeú e do Moxotó. Eu quero destacar, inclusive, seu Geraldo, e as pessoas que nos acompanham, como eu ia dizendo, primeiro a gente vê a quantidade de povos que habitavam essa região. E a gente entender que, assim, havia distintas formas de deslocamento, né? Havia os deslocamentos antes da chegada dos portugueses, né? Dos invasores, é a palavra correta mesmo, porque foi isso, foi invasão. Os deslocamentos quando não tinha mais naquela localidade onde habitava aquele grupo étnico, às vezes não tinha mais condições de se manter naquele lugar, então se deslocava para outro. Isso num deslocamento natural. Os povos indígenas não tinham aquela coisa da propriedade da terra, não tinha cerca, não tinha cancela, essas coisas que a gente vê hoje nas propriedades, né? Obra do colonizador também, né? Dos invasores, essa coisa da propriedade privada, né? Então não tinha essa coisa da propriedade privada. Mas aí também com a chegada posteriormente com a chegada dos invasores que se apoderam dessa região, das terras dessa região, para fazer os seus currais de gado, a gente poderia até fazer um paralelo, seu Geraldo. Nas fazendas eram os currais de gado, nos aldeamentos eram os currais de gente, né? Porque eles colocavam as pessoas numa condição de prisão também. Então, eles começam a expulsar os indígenas, aqueles que não se submetiam, pelo menos até onde a gente consegue enxergar nesses relatos, e aí obrigava, evidentemente, esses povos a estar se deslocando para espaços de resistência, as serras, por exemplo, as ilhas, onde eles poderiam estar mais protegidos do ataque dos invasores. Lembrando também que por essa região, para essa região, foram trazidos os famosos sertanistas, bandeirantes, né, para fazer exatamente a ocupação, porque o que é que acontece com esse processo? É que quando os colonizadores chegam aqui, chegam de maneira muito violenta, e os indígenas aqui da região reagem. E, por conta disso, eles fortaleceram cada vez mais a perseguição. Então, onde eles sabiam que tinha um grupo se reorganizando ou se recompondo, eles iam lá para poder afugentar. Mas aí muito disso vai ficar também para o momento que a gente for discutir sobre o processo de aldeamento, catequização e resistência dos povos indígenas. Seu Geraldo, com o senhor, pode continuar. Seu Geraldo? Eu não ouvi a sua última colocação, que o áudio cortou. Tá escutando agora? Tá escutando agora? Tá. Pronto,
Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, voltando a palavra para o senhor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. O que o senhor, como indígena, que está, como o senhor bem colocou, o senhor teve a curiosidade, a vontade de conhecer sobre a história dos povos indígenas da região. Mas, para o senhor, como indígena do povo Cambiuá, qual a importância que o senhor vê em estar se trazendo esse tema da história dos povos indígenas para estar discutindo na realidade de hoje? Qual a importância que o senhor vê que tem nessa iniciativa? Libânio, Nilson Libânio, pessoal que nos acompanha, para mim tem uma importância muito grande. Tem uma importância muito grande. Por quê? Na história do Brasil, a, a história indígena, ela entra num contexto que o índio recebeu o português de braços abertos, trocaram um presente. Quando a gente vai olhar o conhecimento popular do que é o índio, é uma figura folclórica, do folclore brasileiro. É histórias bonitas. Quando eu tive a curiosidade de descobrir as minhas origens, de onde veio meu pai, de onde veio minha mãe, eu fui descobrindo esse material e fui ficando curioso. Falei, mas o índio não é aquele que tem um cocá, que tem um arco, que anda a cavalo, que tem lá o dia, que comemora, que toda escola coloca lá aquele menino com aquele negocinho de papel na cabeça, que faz aquele risquinho no rosto. E eu fui vendo que dentro da pesquisa, o que a história, dentro desse material que a gente vem pesquisando, é que nós fomos perseguidos, nós fomos massacrados, nós fomos mortos, e a população, eu acho bom, para mim tem uma importância muito grande, ter um canal como esse que a gente tem hoje, da TV Raiz, o canal TV Raiz. Eu ficaria muito contente se tivesse muito mais outras pessoas pesquisando e criando esses espaços para levar realmente essa história ao público, porque o pessoal tem dizer o seguinte: não, a perseguição dos índios acabou. A perseguição dos índios acabou. Eu não vejo o cabo com a espingarda nas costas, com um rifle nas costas, montado num cavalo com um chicote na mão, com a corda de laçar, para pegar um índio. Eu não vejo. Mas a gente vê, nós como indígenas, que caímos na besteira, e aí eu digo que é uma besteira, a gente ser eleitor, e a gente vota num comboio de sacana, que estão lá em Brasília, preparando lei para acabar com os territórios. O público, eu acho que a população em geral,
ela não se dedica, não se detém a ler. A ler. Ela quer julgar, ela quer, de certa maneira, ter o preconceito, ter o racismo, porque do jeito que tem o racismo com o negro, do jeito que tem o preconceito com o negro, tem o racismo e o preconceito com o indígena. E a gente vê agora, tá em Brasília a maior movimentação contra um projeto de lei. Se esse projeto de lei sendo aprovado, se extingue, se acaba todos os territórios indígenas do Brasil. Agora, procure a população, se eles têm conhecimento, têm consciência disso. Eu fico muito triste quando o caba diz: ah, minha bisavó, minha tataravó foi pegada dentro de cachorro, foi pegada a casco de cavalo, porque era índia. Filha de Nossa Senhora, ela foi pegada para ser estrupada pelo branco. Essa que é a realidade. É por isso que hoje me dá prazer, eu tenho um prazer muito grande, de estar contando essa história, como indígena. Como indígena. Eu tenho o maior orgulho, tenho o maior contentamento de estar contando essa história. É o que mais me motiva, é o que mais me dá combustível para mim seguir em frente, porque parar eu não paro mais. Muito bom, senhor Geraldo. Inclusive, essa questão que o senhor traz aí na sua fala vários aspectos, né? Primeiro, eu vou começar pelo final. Essa questão da discussão do marco temporal, né? Então, a gente está programando, inclusive, aqui, provavelmente vai dar certo. No dia 30, às 4 da tarde, a gente deve estar fazendo uma live com os companheiros do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, com algumas lideranças indígenas também, tratando dessa questão do que representa do mal que representa todo esse processo do marco temporal que está querendo se aplicar, causando aí uma reversão violenta nos direitos já garantidos na Constituição, né? Então, essa discussão a gente vai estar trazendo também aqui no canal. Quero saudar aqui Maria José Cambiuá, que está aqui nos acompanhando também. O senhor traz um outro elemento nesse seu comentário, seu Geraldo, é a questão também voltada ao elemento da identidade indígena, né? Que vai ser pauta de outro diálogo nosso que a gente vai estar fazendo também aqui no nosso canal da TV Raiz, discutindo essa questão da identidade. Depois vamos estar discutindo também, em outro momento especial, a questão das línguas indígenas, das línguas maternas. Vamos estar fazendo esse debate também. Vamos estar debatendo em breve também, ainda na sequência, debatendo a questão da tradição da Jurema. Vamos estar outro dia trazendo a discussão também sobre a tradição do Toré. Então, a ideia é exatamente trazendo cada dia mais os temas voltados à história e também à atualidade dos povos indígenas. A Rosana Leal, ela diz assim, vou aqui destacar, ela diz, assim como existiu o estupro das mulheres africanas, aconteceu também com as mulheres indígenas pelo homem branco europeu. Exatamente, Rosana. É a crueldade, uma das marcas mais cruéis da escravidão, né, e da colonização. E, inclusive, até essa é a prova concreta de que essa miscigenação tão cantada e comemorada por vários setores remanescentes dessas classes que patrocinaram a escravidão e que patrocinaram toda a colonização, a desigualdade social existente no nosso país. Eles dizem que o Brasil é um país moreno, é um país miscigenado. Eles só não contam a história realmente como ela é. E o que a gente está tentando aqui como é que se diz?
trazer à tona, né? O nosso companheiro Severino Dionísio, ele diz aqui, é muito importante porque está sendo divulgado a nossa história. Significa que não estamos isolados. Por isso, quero agradecer à TV Raiz, especificamente você, lembrando que tem compromisso com os povos. Não é isso, meu irmão. Meu companheiro Severino é uma das, eu diria assim, não é nem, é uma das obrigações nossas, sabe? A gente estabeleceu como prioridade exatamente estar trazendo essa discussão. A gente está fazendo uma tentativa de que chegue a cada dia que passa mais pessoas dialogando sobre, porque é importante trazer essa realidade. A gente vive numa região onde, para você ter ideia, companheiro Severino, seu Geraldo, as demais pessoas que nos acompanham, tem um comentário aqui do Edson Silva, ele diz aqui, a atual presença indígena no sertão questiona e desmascara muito a ideia de que as cidades foram fundadas em lugares sem ninguém. Exatamente, meu irmão, exatamente. E uma outra coisa, isso aí que você coloca, Edson, eu sempre questiono aqui, por exemplo, veja, quando a gente pesquisa, e porque isso foi uma das motivações da gente trazer essa temática dos povos indígenas aqui para o nosso canal, é que quando a gente pesquisa, se você abre aqui, e eu quero, pronto, eu vou mostrar aqui, vou começar, como dizer assim, eu não vou falar nem da casa dos outros. Eu sou natural de Caruaru, estou morando hoje em Floresta. Vamos aqui abrir no Google Floresta Pernambuco. Vou mostrar a vocês agora como é que é o desenho do negócio. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui. Vamos, Floresta, é um município pernambucano, tal. História. Vamos para a história. Pronto. Vou aqui compartilhar com vocês como é que está no Wikipédia, ou Wikipedia, não sei como é que chama, qual é a pronúncia correta, mas isso foi uma das coisas que mais me trouxe a curiosidade e a vontade de trazer esse tema para ser discutido. Vamos lá. Aqui, ó, Floresta Pernambuco, né? Aqui, Floresta Pernambuco, tal, direitinho, bandeira, brasão, parte do hino, tudo bonitinho. Vamos lá para a história. Vamos lá. Está aqui. Vejam o descritivo que tem no começo aqui da história. E é assim em vários municípios. Vamos aqui, cadê? Ah lá. História. A região era primitivamente ocupada por uma aldeia indígena catequizada pelas primeiras missões dos jesuítas e capuchinhos franceses. Pronto. Aqui começou e terminou a história dos indígenas em um único parágrafo. A região era primitivamente ocupada por uma aldeia indígena catequizada pelas primeiras missões dos jesuítas e capuchinhos franceses. Pronto. História. Cadê a presença indígena no decorrer dessa história? Desaparece completamente do cenário. Mas vamos pegar um aqui, deixa eu ver o que é que o Edson está colocando aqui, eu gosto muito. O mito que as cidades no sertão foram fundadas por um fazendeiro, por um padre missionário em um local vazio de gente, e essas mentiras são repetidas e ensinadas nas escolas. Exatamente, meu irmão. E ele coloca aqui também, e a ideia equivocada de que com a colonização portuguesa os índios desapareceram. Eu diria até, Edson, se você me permite, não é uma ideia equivocada, né? É uma ideia criminosa, porque esse é o processo do apagamento histórico, né? Da invisibilidade histórica que foram colocados tanto os povos indígenas quanto o povo negro, né? Porque no continuar da história não aparece o povo negro na configuração, né? Vamos ver o que é que Rosana está aqui colocando, eu quero destacar. Ela diz, a Guerra dos Bárbaros foi um dos mais tristes períodos para os povos indígenas no sertão. Os europeus invadiram um lugar já habitado e ali traçaram uma guerra que determinou num genocídio.
Isso, o Edson aqui colocando ideia proposital. Exatamente, meu irmão. Proposital. A ideia é exatamente essa. Eu quero pegar um outro exemplo aqui. Sim, Rosana, que esse tema bárbaro é um tema pejorativo, né? Que marginaliza a referência. Eu encontrei, Rosana, inclusive você vê livros onde tem assim, os silvícolas, os bárbaros, os índios bravos, tudo isso são formas, sinônimos de marginalizar, de criminalizar, né? A resistência indígena, a característica humana, desumanizar, porque quando você chega e diz assim, ali habitavam os silvícolas. O que é silvícola? É sinônimo de selvagem. Silvícola é sinônimo de selvagem. Viu, Libânio? Oi? O sinônimo tapuia também é relativo a índios que não queriam ser catequizados. Isso, exatamente. Exatamente. E eles, Geraldo, dizia o seguinte: os índios aldeados eram os índios eram chamados de índios bravos, índios selvagens. Então, é aquela história de que a justificativa o tempo todo é de que o tempo todo é de que os portugueses vieram trazer a civilização, vieram trazer o progresso, né? A modernidade. Essa sempre é a linguagem que eles... Vamos pegar aqui um município, Inajá. Eu quero só mostrar para vocês, para a gente ir concluindo o nosso encontro de hoje, mas eu quero mostrar para vocês o que dizem em relação... Porque o que me provocou tudo isso nessas histórias é como eles chegam a resumir a presença indígena nos municípios. Veja, Inajá, pelo nome, já sugere um nome de origem indígena, né? Vamos para a história. Começo aqui do relato da história. Os primeiros habitantes da região foram os índios pancararus e os índios cariris. Veja, é uma referência muito supérflua, né? Porque a gente viu agora há pouco que havia um conjunto de povos que habitaram o vale do Moxotó. Inajá está localizada no vale do Moxotó. Né? Então, vamos lá. Os primeiros habitantes da região foram os índios pancararus e os índios cariris, que hoje estão localizados ao noroeste do município. Então, eles já atribuem uma descendência única, né? Assim, o nome Inajá é de origem indígena, que quer dizer palmeira pequena, em homenagem às carnaubeiras existentes nas margens do rio Moxotó. Aí veja, vamos lá. A ocupação. Então, peraí, veja. Aí eu não vou continuar porque começa agora a falar dos invasores. Eu não tenho interesse de estar divulgando o nome dos invasores, não. Então, eles dizem o seguinte, veja, é aquilo que o Edson estava colocando. A ocupação, quando eles dizem ocupação, era porque eles querem dizer que não era ocupado por ninguém, que eram terras que não eram utilizadas, que não eram ocupadas por ninguém, que não tinha ninguém morando, que não tinha ninguém produzindo. Essa justificativa é uma justificativa muito, como é que se diz assim, muito cínica, né? Para não dizer outra coisa. Então, essa realidade é o que a gente encontra também, né, seu Geraldo? Você vê aí Ibimirim. Já o senhor, olha, se a gente fosse ganhar dinheiro adivinhando, o senhor já ia ganhar dinheiro hoje, porque eu já estou abrindo a página exatamente de Ibimirim. O trabalho, quando é bem feito, é assim. Se fosse para adivinhar, o senhor já tinha ganho dinheiro hoje. Vamos lá. Olha lá. Ibimirim.
Aí vai lá. Ibimirim é um município do estado de Pernambuco, no Brasil, possui 2 distritos, Ibimirim e Mochotó, e os povoados de Jeritacó, Poço da Cruz, Agrovila, Campo... Parará. Cadê a história? Topônimo. Veja que aqui, topônimo. Seu nome possui origem tupi, significa terra pequena, pela junção de Ibi, terra, e Mirim, pequeno. História. Ibimirim já pertenceu ao município de Mochotó, bem como ao atual município de Inajá. Era um distrito e seu nome era Mirim. Em 9 de dezembro de 1938, passou a denominar-se Ibimirim. Ibimirim recebeu o status de município pela lei. Cadê os indígenas? Cadê os indígenas que habitavam aqui? Cadê os indígenas que habitavam aqui? Para você ver. Negam, né, a presença indígena. Negam a presença indígena na região. Aí, essa linguagem, veja, isso é um documento oficial. Informações da Wikipédia, a gente encontra no site do IBGE, a gente encontra, como é que se diz assim? Como é que se diz? A gente encontra nos sites oficiais das prefeituras, a gente encontra no site do governo do estado, que tem referência aos municípios. Então, é uma informação oficial. E nós vamos encontrar o quê? Num livro. Se alguém vai escrever um livro, os livros que são escritos por esses municípios afora, contando a história do município, sempre reforça esse mesmo relato. Quer ver um detalhe aqui a mais? Só para finalizar, só para ficar registrado. Pesqueira. Vamos lá. Olha, a gente viu agora há pouco o Vale do Catimbau, vimos a Serra do Ororubá. Vamos lá. A história de Pesqueira começa por volta de olha só. A história de Pesqueira começa por volta de 1671 a 1672. Então, e antes? Essa outra forma de dizer que a história começa com a chegada dos portugueses. Mas esses povos todos que habitavam a região, e como habitavam o Brasil, em tantos outros lugares pelo mundo fora, já tinham suas histórias de muito tempo antes. Aí, com a fundação de uma missão da Congregação do Oratório pelo padre João Duarte do Sacramento. Tal missão fora fundada junto à tribo, olha, eu acho que é tão bonito essas coisas, tal missão fora fundada junto à tribo Cariri, de nome Chucuru, que habitava a Serra do Ororubá, ou Urubá, ou até Ararobá. É porque, de acordo com cada pessoa, as pessoas chamam diferentes, né? Como aparece nos registros mais antigos. O local foi batizado pelo padre como Missão de Nossa Senhora das Montanhas, também chamada de Missão de Ararobá, que depois se tornou Monte Alegre e finalmente Simbres, quando foi elevada à categoria de vila em 3 de abril de 1762. Antes disso, segundo carta de Seis Maria, datada de 24 de janeiro de 1691, o lugar já era sede da capitania de Ararobá e tinha como capitão-mor o sesmeiro Matias Cícero. Aí por aí vai em diante. Pronto. A história dos povos indígenas aqui aparece como, veja, o local foi batizado, a missão fora fundada junto à tribo Cariri de nome Chucuru. Quer dizer, quando diz assim, essa missão foi fundada, parece uma coisa... Sim. Aqui tem umas observações do Edson, que eu vou destacar aqui, eu vou ler. Então, parece que uma coisa de comum acordo, né? Era uma coisa de comum acordo celebrada entre os invasores e os povos originários da localidade. Mas vamos ver aqui os comentários de Edson aqui. Deixa eu destacar. Temos que ter muito cuidado com o uso dessa palavra genocídio, que remete ao extermínio total dos indígenas. E os indígenas foram totalmente exterminados? É uma pergunta. Exatamente, tem essa discussão, Edson, e de se ter muito cuidado com essa afirmação, porque não foram, né?
Afirmar também a expressão guerra dos bárbaros é também legitimar os indígenas como bárbaros. É concordar com isso, exatamente. Exatamente. E observar o uso do verbo habitava. Muito bem, Edson, muito boas colocações aqui. Então é isso, Geraldo. Temos essa realidade e isso é o que nos motiva a estar trazendo esses aspectos históricos. E antes de passar para o senhor, para a gente ir finalizando, já deixar o convite, domingo a gente está aqui novamente, às 8 da noite, se Deus nos permitir, a força encantada, para a gente tratar já da sequência desse tema, que vamos começar um pouco sobre o que eram os aldeamentos e esse processo de catequese, como era que se dava, para poder a gente passar num outro momento para discutir sobre a resistência indígena. Então, eu quero, seu Geraldo, agradecer imensamente a sua disponibilidade. Hoje o dia foi corrido para o senhor, para mim também, muitos compromissos, mas a gente esteve aqui, cumprimos com a nossa tarefa de trazer mais esse tema importante para a gente estar discutindo sobre a história dos povos indígenas de Pernambuco e, em especial, aqui da região. Então, passar a palavra para o senhor fazer suas colocações derradeiras, como se diz. Libânio, quem fica honrado, quem fica agradecido sou eu com o seu convite. Fico contente em estar levando para outras pessoas o conhecimento que eu adquiri durante esses 15 anos e ainda vou continuar aí, quero continuar mais um bocado aí para frente. E finalizar dizendo o seguinte: nós indígenas, nós temos que reaprender com a nossa história a ser realmente indígena. A gente vê dentro da sociedade brasileira, se a gente for tirar o que é de branco, o que é de branco mesmo, de sangue branco, nós vamos tirar muito pouca coisa. Vamos tirar muito pouca coisa. E muita gente tem vergonha. Eu não vejo motivo para isso. Mas tem muita gente que tem vergonha. Outros têm rancor. Outros têm nojo. A palavra mais correta é nojo. De se identificar como indígena. Mas é preciso que a gente entenda que a sociedade brasileira é de sangue, de cultura, de língua. Nós somos indígenas e nós somos negros. Nós somos indígenas e nós somos negros. Por que eu digo isso? Porque essa é a formação da sociedade brasileira. É negro e indígena. O pessoal diz, Geraldo, mas eu já recebi vários questionamentos. A língua indígena é a língua tupi, mas nós falamos português. Não. Nós não falamos português. Vamos caçar outro nome para a gente dar essa língua que nós falamos hoje. Porque a língua portuguesa ela foi enriquecida em muito, com a língua indígena, originária daqui do Brasil, e com a língua originária do povo negro, lá de onde eles vieram, lá de suas origens. Se eu tenho sangue negro, se eu tenho sangue indígena,
se minha língua que eu falo tem a língua indígena e tem a língua negra, qual é o motivo que eu tenho para me envergonhar de me identificar como indígena? Ou de eu me identificar como negro? Isso é o que a população devia pensar. Tudo isso que nós vem discutindo dentro da TV Raiz, da cultura, isso devia estar na grade curricular das escolas. E aqui eu vou revelar uma coisa, que eu já disse anterior e vou repetir aqui. Em 1975, Geraldo Abraão, hoje me identifico como Geraldo Cambiuá, como índio Cambiuá, eu fui o primeiro menino pobre e negro a me formar professor em Floresta do Navio. Em 1975. E isso era difícil. E me ofereceram, quando eu terminei de me formar, me ofereceram que hoje é vaga. Antigamente o professor tinha um pouco de respeito pelo professor, que oferecia uma cadeira. Não era vaga, era uma cadeira de professor. E eu recusei. E me perguntaram, mas por que você vai recusar de ser professor? Eu não vou ser professor dentro de uma sociedade racista. Não vou. Outra, eu não vou ser professor para contar uma história que é mentirosa. Eu não vou ser professor para ensinar meus alunos uma língua que não é do meu país. Em 75, a gente não estudava inglês. A segunda língua que era colocada na escola era a língua francesa. Eu disse, olha, eu não tenho necessidade de aprender francês. Sou professor formado, mas nunca fui a uma sala de aula, exatamente por causa disso, porque não tem, dentro da sala de aula, nas grades curriculares, a história indígena, a história negra, a cultura indígena e a cultura negra. O que se ensina hoje, dentro das escolas, é uma educação voltada para os invasores que aqui vieram. E que até hoje muitos ainda permanecem. Eu ainda queria ter o prazer de ver, eu sei que a nossa parceria vai perdurar aí por muito tempo, aparecer uma pessoa que nos acompanha e dizer, olha, Geraldo, olha, Libânio, eu comecei a pesquisar nossa história. Eu vejo dizer assim, em tal escola, essa história que vocês contam hoje, através da TV Raiz da Cultura, está sendo aplicada numa escola. Esse era um recado que eu queria deixar para quem nos acompanha refletir sobre tudo isso. Muito bom, senhor Geraldo. Dentro do que o senhor está falando, tem alguns comentários aqui. Eu quero mandar um abraço e uma saudação especial ao nosso cacique Zuca, Cambiuá. Maraísa me lembrando aqui, Saulo já havia me lembrado naquela live, porque ele bota aqui Josué Pereira da Silva. Eu tenho que memorizar que Josué Pereira da Silva é o cacique Zuca, porque na minha mente só tá cacique Zuca, cacique Zuca. Então, um abraço a Josué Pereira da Silva, que na verdade é o cacique Zuca do povo Cambiuá. Meu máximo respeito, minha consideração ao nosso cacique Zuca. Aqui tem um diálogo importante, seu Geraldo, que se estabeleceu aqui entre
entre nosso companheiro Severino, nossa amiga e companheira Maraísa, né? E o Edson Silva, que é o professor Edson Silva. Então, eu estava vendo aqui, professor Edson, eu acho que é você mesmo da UFPE. Eu tenho vários acessando a lei de sua autoria e quero, assim, lhe deixar o convite, viu? Se for possível, nos dê um pouquinho de sua experiência aqui, compartilhando conosco em outro momento, né? Estamos abertos a lhe receber. E aqui o diálogo, seu Geraldo, é exatamente entre o professor Edson Silva, Severino e Maraísa, porque Severino havia postado aqui que Bimirim, até hoje, faz uma narrativa de que não existe índio em Cambiuá. Então, essa questão, aí o professor Edson estava fazendo a provocação de que era hora dos povos indígenas escreverem sua própria história, né? Então, tanto Severino respondeu aqui, quanto Maraísa também, e eu quero aqui de público dar informação também ao professor Edson e às demais pessoas que já tem um grupo se organizando no Povo Cambiuá, seu Geraldo, Maraísa, outras pessoas também, já para discutir, juntar, professor Edson, tudo que tem de escrito em relação ao Povo Cambiuá e também escutar os mais velhos e as mais velhas da história do povo, para juntar o que está produzido do ponto de vista, como a gente poderia classificar, digamos assim, acadêmico, né? Porque foram dissertações, outros escritos referenciando o povo cambiuá, juntar com a história que o próprio povo conta para constituir uma publicação única, levando em consideração a contribuição e as pesquisas de nível acadêmico, mas também levando em consideração o saber e a memória da oralidade que sempre foi presente na história, no contar da história do povo cambiuá, né? Então, isso é uma coisa que nos alegra muito saber desse estímulo do povo cambiuá também já em escrever essa narrativa e começar a discutir nessas localidades, inclusive, as outras etnias. Eu acho que é uma boa iniciativa que deve se impulsionar também, de começar a discutir nesses municípios. Olha, nós temos a Lei 11.645, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da cultura e da história afro-brasileira e indígena. Então, nesses municípios, principalmente nesses municípios daqui da região, que tem as etnias indígenas reconhecidas a partir de todo esse processo histórico, do pouco do que a gente dialogou também hoje aqui, faz mais do que necessário que essa lei seja implementada, Lei 11.645, de 2008, que torna obrigatório. Agora, a exemplo de tantas leis aqui nesse país, ela não é cumprida. Então, é obrigatório no ensino fundamental e no ensino médio, nas escolas públicas e nas escolas particulares também. A história e a cultura do povo afro-brasileiro, e também dos povos indígenas. Então, essa é uma outra coisa que os povos indígenas, as etnias, poderiam se agarrar também nessa luta, porque já tem uma lei, a questão é implementar ela. Porque o que acontece em muitas dessas cidades é que não se conhece a história das próprias etnias historicamente vivendo na região. E aí, quando é no dia 19 de abril, muitas escolas fazem aquela coisinha, faz um cocá de cartolina, pinta as crianças numa característica muitas vezes diferenciada, na negação da diversidade étnica e como é que se diz, dos povos indígenas aqui da região, né? Numa caracterização de que, copiando muito mais o formato dos indígenas da Amazônia, esquecendo que nos próprios municípios tem os povos indígenas remanescentes, né, herdeiros históricos de todo o processo dos povos originários. E
professor Edson dizendo, maravilha pensar em uma publicação para uso nas escolas Cambiuá e outra para as escolas não indígenas. Exatamente, professor Edson. Esse é um grande desafio que a gente já vem, inclusive, dialogando. Ter algo para as escolas do povo Cambiuá e também dialogar com as escolas não indígenas a partir da Lei 11.645. E Maraísa dizendo, com o Padre Severino, que contamos muito com o seu apoio. Exatamente. Severino é uma figura, peça-chave nesse processo aí de contar a história. Com certeza ele vai estar contribuindo junto a essa equipe. Bom, eu quero agradecer imensamente a todas e a todos que nos acompanharam nessa transmissão, a interação das pessoas que contribuíram nos ajudaram na reflexão dessa noite, o professor Edson Silva, a Rosana Leal, o Rafael Silva, né, o Severino, nosso companheiro Severino, a Maraísa, o Josué Pereira da Silva, que é o cacique Zuca, né, as demais pessoas que passaram por aqui nessa noite. Deixar o convite a vocês, amanhã estaremos... pronto, professor Edson, vou aqui guardar seu contato e vou estar lhe aperreando, como diz aqui na linguagem da nossa gente, vou estar lhe aperreando um pouquinho, lhe propondo compartilhar um momento conosco também. E deixar o convite para vocês, amanhã nós temos um tema voltado à origem do povo negro aqui no Brasil, que é Angola, a presença de Angola na África, na construção do Brasil. E, em especial, nós vamos estar dialogando no Nordeste nesse contexto. E domingo a gente volta com o seu Geraldo para a gente dar sequência no nosso diálogo aqui, no nosso ciclo de formação, exatamente tratando da história dos povos indígenas, em especial do sertão pernambucano. Um grande abraço, minha gente, que Deus, que a Força Encantada possa estar sempre guiando os nossos caminhos e que a gente possa se proteger. Vamos se cuidar, gente. Essa pandemia está cada dia pior, a gente precisa se cuidar, a gente precisa sobreviver e reconstruir uma série de coisas importantes e temos que enfrentar essa pandemia. A melhor maneira de enfrentar é se cuidando e também cuidando dos nossos, da comunidade, né, distribuindo essas informações. Amanhã, sim, professor Edson, amanhã, 16 horas, a gente vai colocar a divulgação, amanhã, 16 horas, com o diretor da Casa de Angola, em Salvador, onde a gente vai estar, a gente fixou esse horário, porque 16 horas aqui no Brasil, 8 horas da noite em Angola, e vai ter um público de Angola também acompanhando a transmissão. Então, um grande abraço a todos vocês, uma boa noite e um bom final de semana também. Eu só quero agradecer a todas e a todos. Sim, seu Geraldo, desculpa, pode falar, seu Geraldo, pode falar. E que nós tenhamos uma noite abençoada e que a Força Encantada tome conta de nós. Muito bem, seu Geraldo, muito bem. Mais uma vez, boa noite a todos, gente.